Hoje eu quero conversar com vocês um assunto de um relacionamento especial, que é o relacionamento com filhos. E eu até chamei essa conversa de hoje de Criando Filhos com Amor, porque eu acho muito bom esse enfoque do amor na criação de filhos. E esse livro aqui, olha, eu escrevi já há alguns anos, essa aqui é a terceira edição dele, e ele fala exatamente sobre isso, que as pessoas, elas são fechadas como se fosse uma caixa com chave, e elas guardam segredos no coração, e para abrir essa caixa, os pais precisam de abrir com muito cuidado, porque para ir descobrindo os segredos do coração dos filhos. E eu gosto desse livro, porque ele conta muitas experiências, e se você quiser adquirir, você pode pedi-lo pelo meu Instagram pessoal, ou então pelo Instagram da Luz Store. E a gente atende seu pedido, manda pelo correio, será um prazer para nós. Bom, criar filhos com amor é algo que nós precisamos aprender e nós vamos aprendendo no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que você vai dar tudo que a criança pedir, tratá-la como um rei, uma rainha, fazendo suas vontades, não é nada disso. Mas também não é negar atenção, não é negar carinho, colo, compreensão, porque isso faz muita diferença na criação dos filhos. Então, para você criar um filho, é necessário, como em tudo na nossa vida, ter equilíbrio, ensinando valores, respeito, limites e ensinar muito, muito mesmo sobre amor. Olha, eu sou uma pessoa por natureza disciplinada. Assim, eu não posso conceber filhos que sejam criados sem limites, sem horários, sem responsabilidades. Mas dar esse tipo de formação para os nossos filhos não é desgastante, porque a criança aprende muito com o que ela vê, com o que ela vivencia. Então, o exemplo dos pais é algo muito forte na formação das crianças. Os valores espirituais, por exemplo, eles são transmitidos naturalmente. Os pais têm um papel fundamental de ser exemplos na vida dos seus filhos. A maneira como você vive, como age diante deles, tem impacto profundo na formação das crianças. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor e caráter. A forma que Jesus viveu, por exemplo, com seus discípulos, é um modelo para nós, porque os discípulos foram aprendendo tudo com a convivência com Jesus. E assim são nossos filhos. Eles vão aprendendo com o nosso tipo de reação, com nossas atitudes, e você não precisa fazer muito discurso para eles. Você já é o discurso. Bom, mas vem aí uma pergunta que é sempre feita. Será que os pais cristãos também costumam ser violentos? Bom, eu dou essa resposta com meu coração apertado, porque na realidade eu gostaria muito de responder negativamente. Mas eu vou usar um exemplo deste livro aqui, que eu citei. Uma Caixa de Segredos é o nome deste livro. E eu conto a experiência de um atendimento a uma criança que me disse que, embora seu pai fosse pastor, ele deveria ter outro nome. Ele deveria chamar batedor profissional, porque ele gostava de bater nos filhos e ele era violento. E enquanto aquela criança me contava essa experiência, as suas lágrimas rolavam por sua face. Aquele garoto era inteligente, era questionador, e isso irritava o pai, como na maioria das vezes acontece. Os pais estão estressados e não querem responder os questionamentos dos filhos. E os filhos vão guardando as mágoas em suas caixinhas de segredos, chamadas mentes e corações.
Conversar com os filhos pode ser uma tarefa muito gratificante. A criança que não pode falar e nem reclamar contra as injustiças domésticas terá necessidade de procurar alguém que a ouça. Mas isso nunca vai supri-la. E com o passar do tempo, ela vai buscar algum meio de extravasar essa ira que foi reprimida durante a infância. E quando os filhos tomam outros caminhos, como o caminho dos vícios, caminhos da violência, caminhos que os pais não sonharam, esse pai vai dizer: não sei onde eu errei. Falta de bater não foi, porque eu bati muito nesse filho. E agora, mais uma vez, eu sinto ter que dizer que aí está o erro. A violência não educa, a violência apenas pune, mas não consegue corrigir a criança e ainda distorce o futuro dela. Nós precisamos educar as crianças, mas para isso não há necessidade de violência. Os pais são autoridades, são a verdadeira autoridade na vida de uma criança. E é importante que o pai diga sim ou não. A criança sabe quando está errando e os pais precisam intervir, ensinando a pedir perdão, ensinando a reconhecer o erro e não ficar se auto-justificando e não deixar a criança ficar usando o vitimismo. Os pais podem conversar, sugerindo ao próprio filho que reconheça o erro e faça o propósito de não repeti-lo. Os pais devem ser mais próximos dos filhos para que eles saibam que têm o amor e a atenção deles. Olha, todo lar que conta com a figura do pai e da mãe são lares que podem ser bastante assertivos. É claro que muitos lares não têm os dois e podem acertar também, mas é mais fácil quando tem a figura paterna e a figura materna, porque a figura paterna é uma figura de autoridade, de amor, de exemplo. E quando o pai é presente na vida da família, todos terão mais facilidade de aceitar a figura de Deus como pai. Mas se o pai for violento, como essa criança vai desejar Deus? Porque Deus é pai. É grande nossa responsabilidade como pais. Mas aí vem outra pergunta, que principalmente as pessoas evangélicas amam. Mas e a vara? Não devemos usá-la? Então, olha, eu vou falar de mim. Eu não fui mãe violenta, e nem meu esposo, pai de meus filhos, que hoje já é falecido. Nós não costumávamos bater, porque essa fixação pela vara que alguns pais têm, principalmente pais evangélicos, não tem sentido. Desde o meu primeiro livro, já esgotado, mas eu trouxe um exemplar que eu tenho guardado, esse livro, Construindo a Família e o Futuro, foi vendido 10 mil livros desse, e em 3 edições. Ele foi editado pela editora do NEP, a primeira edição em 1997 e a terceira em 2004. Na realidade, nós vivemos numa sociedade violenta que depende de castigos, e quando a questão gira em torno da educação dos filhos, há um desequilíbrio desnecessário. Já neste livro, eu defendo essa tese e eu era muito questionada por isso no tempo em que este livro foi lançado. Mas aqui eu conto também da experiência de que eu estive com uma jovem senhora que carregava uma varinha na sua bolsa. E ela levava aquela varinha até para a igreja. E sempre que a sua filhinha desobedecia, ela mostrava a pontinha da vara guardada na bolsa dela. Ai, que absurdo, hein? E por meio, essa criança ficava quieta. Isso não é autoridade, nunca foi.
Isso é um padrão vulgar de autoritarismo. Os pais têm a missão de formar o caráter dos filhos e não de trazer uma simples solução imediata para a sua satisfação pessoal. Vai chegar o dia em que essa criança não será mais dependente do medo. E essa mãe, que parecia tão cheia de autoridade, vai se frustrar, porque ela vai ver essa criança já crescida, já na adolescência, tomando caminhos que ela não imaginou. Mas mais uma vez haverá uma mãe perguntando: onde eu errei? Mas aí a gente pode também fazer uma nova pergunta. Quer dizer que não devemos corrigir nossos filhos? Pessoas são extremistas. Elas acham que punição é correção. Mas eu quero responder aqui, e eu vou até usar aqui um texto bíblico de Hebreus, porque é o único lugar no Novo Testamento que fala sobre correção, que às vezes as pessoas baseiam muito em provérbios, em textos avulsos do Velho Testamento. Mas vamos então ver aqui em Hebreus 12, que é um capítulo que fala de fé. E aí nós vamos ler do versículo 5 ao 7. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por seu pai? Bom, então o texto está nos mostrando que a disciplina de Deus, ou até mesmo castigo, são evidências de seu amor paternal. É um chamado para que a gente não despreze ou que a gente não desanime diante da disciplina de Deus em nossas vidas. O relacionamento de amor inclui correção, porque amor e correção caminham juntos. Quem ama, corrige. O autor de Hebreus enfatiza que a correção é marca de filiação. Se o filho não é corrigido, ele pensa: será que eu sou filho mesmo? Então, assim como o pai disciplina seu filho, como eu li aqui, né? Deus disciplina aqueles a quem ele ama. A disciplina divina é um sinal de que somos considerados filhos de Deus. Então você pode falar: eu sou filho de Deus, porque Deus tem me corrigido muito. Eu particularmente sou filho de Deus, porque eu tenho recebido no decorrer de toda a minha vida muitas correções de Deus. Então por aí entendemos que correção de Deus é uma demonstração de amor por nós. Ele nos corrige para nos aperfeiçoar, moldar o nosso caráter e nos conduzir ao crescimento espiritual. Ele sabe o que é melhor para nós e devemos confiar no seu amor e no seu cuidado. Você está formando uma criança para a vida. Você não está formando um filho para você. Você está o formando para a vida. Então a correção muitas vezes se faz necessária e deve ser praticada, mas a correção não é punição. Coloque isso na sua cabeça. Punição não é correção. A punição não forma para a vida. A punição gera medo. A correção é diferente. Ela pode vir em forma de uma conversa firme, levando a criança a refletir sobre seu erro. Pode vir até mesmo com alguma restrição temporária, para que a criança tenha algum tempo para repensar nos seus atos. Como eu já disse e repito, porque isso tem que ficar bem enfatizado, o não é necessário
e é saudável muitas vezes. Bom, vem aí mais sua pergunta. Noemi, você se acha uma mãe perfeita? Olha, de jeito nenhum. Eu, como qualquer mãe, tive meus momentos de estresse. Toda mãe tem. E aquele momento de mão na cabeça e de comprar novos livros para ler, para ver se eu acertava mais. E muita oração, muito pedido de sabedoria a Deus, muito pedido de orientação de Deus para que eu pudesse acertar. Mas nós aprendemos a conhecer o coração de cada um dos nossos filhos. E quando nós entendemos que aquela criança tem um jeito, o jeito dela, a outra tem o jeito dela, nós vamos sabendo como conversar com cada um e como conduzi-la para a vida. Isso é aprender a abrir a caixa de segredos. Nós pais, quando percebíamos que estávamos errados, eu estou falando do meu caso, nós pedimos perdão, chamávamos nossos filhos, reconhecíamos nosso erro, dizíamos, nós fomos injustos nessa hora e vocês vão nos perdoar. E as crianças sabem perdoar, com perdão genuíno. As crianças são pessoas capazes de perdoar e nunca mais se lembrar do acontecido. Essa atitude também os ensina a se arrepender e a pedir perdão também, quando necessário. Mas olha, a educação positiva é a que mais dá certo. Os elogios sinceros na hora certa, o amor sem medo de ser declarado, as manifestações de afeto sem exageros, sem fazê-los sentir ridículos, são altamente benéficos. Tanto os meninos quanto as meninas gostam de ser notados, de ser apreciados pelo que fazem e pelo que são. A filha gosta muito de ouvir elogio do pai, principalmente, e espera sempre a sua apreciação quando ela se arruma, por exemplo. E o filho também gosta de ser valorizado em suas realizações. Na realidade, todos nós precisamos de ter a nossa grande arma. A minha grande arma, e a que eu sugiro para você, é a oração. A Bíblia nos incentiva a orar pelos filhos e com eles. A oração é uma ferramenta poderosa para buscar a orientação e a proteção de Deus em suas vidas. Lá em Tiago 5,16, a parte B, nos lembra: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Meus filhos costumam brincar comigo, até hoje, dizendo que contribuíram para o meu crescimento espiritual. Bom, realmente, eu sempre tive e tenho uma disciplina de oração e passava todos os dias um bom tempo na presença de Deus, falando sobre o futuro deles e sobre o presente deles também. Eu buscava a orientação dele para todas as situações e ainda busco. Nossos filhos precisam disso, porque quando eles saem de debaixo da nossa proteção, enfrentam um mundo hostil, muito perigoso, e a nossa vida com Deus vai acionar essa proteção. Além desses princípios, é importante lembrar que cada criança é única e os pais devem estar atentos às necessidades individuais de cada um, de cada criança, de cada filho. A comunicação aberta, o respeito mútuo, o apoio emocional são elementos cruciais na criação dos filhos. A criação com amor. A Bíblia fornece uma base sólida para orientar os pais, mas é essencial buscar sabedoria e orientação de Deus em cada situação específica. Que Deus os abençoe em seu relacionamento com seus filhos e que no futuro você possa colher os frutos positivos por tê-los criados com amor.
Um abraço para você.